Hag Sameach! Sejam bem-vindos à nossa live. Que dia maravilhoso, meus amigos, minhas amigas, inscritos no Kabbalah Emet. Muito obrigado por você estar aqui para se unir a mim, para que nós também possamos nos unir a todos os cabalistas do mundo inteiro, que no dia de hoje fazem as conexões desta janela cósmica tão importante para toda a humanidade. A luz divina que todos nós vamos trazer ao mundo hoje vai beneficiar não somente cada um de nós, mas também toda a coletividade da raça adâmica. O rito cabalístico de Tu Shevat proporciona a elevação das centelhas divinas da nossa própria alma e da alma de Adão Kadmon, porque afinal, cada um de nós somos um pedacinho da alma de Adão Kadmon. O que nós vamos fazer hoje são ações diretas de Tikkun. Para quem não sabe o que é Tikkun, Tikkun em hebraico significa correção. A correção é, sem dúvida, o propósito principal da nossa existência neste mundo físico. Todo o resto é apenas distração. E hoje você vai compreender de uma vez por todas, que a sua felicidade, a abundância financeira que você tanto deseja, só é possível quando você está no processo de correção consciente, fazendo a sua parte, corrigindo a você mesmo. Você vai entender que fazendo a correção em si mesmo, você está ajudando a fazer a correção dos mundos e acelerando a correção de toda a humanidade. E por consequência, a luz divina te recompensa com as bênçãos que você almeja na sua vida. Mas a pergunta principal que devemos fazer é: o que é que nós temos que corrigir? Você precisa ter consciência disso. Nós precisamos corrigir os efeitos da queda de Adão Harishon, quando ele comeu do fruto proibido, que fez com que centelhas divinas da nossa alma caíssem no mundo físico, ficando presas nas Kelipots, que são cascas de negatividade presentes no mundo físico. As consequências da perda de luz da nossa alma para as Kelipots são o motivo de todas as limitações na sua vida. Entenda isso. A ausência dessas centelhas de luz em nós impede uma conexão completa com a nossa própria alma. Entenda, é a mesma coisa que um circuito elétrico quando um componente está faltando. O circuito de energia flui de forma não adequada e a potência sobrecarrega o circuito e acaba em um curto-circuito que faz com que o circuito pare de funcionar. É exatamente isso que aconteceu com a nossa alma. Um curto-circuito da luz divina em nós. E o resultado do curto-circuito cósmico da alma de Adão Kadmon. Pessoal, estou vendo aqui que tem pessoas novas entrando. Então eu quero dar o meu muito bem-vindo a essas pessoas que estão entrando na live agora. Então sejam todos muito bem-vindos, porque hoje nós vamos juntos fazer a conexão do rito de Seder de Tu Shevat para elevarmos as faíscas de luz que estão presas nas Kelipots. E quando nós fazemos isso, à medida que as centelhas de luz são liberadas,
e sobem pela árvore da vida na mesma proporção a Kadosh Baruch, bendito seja, libera sua chefa, ou seja, as bênçãos que descem ao mundo físico para se transformarem em coisas e eventos positivos na vida de cada um de nós. E à medida que aumentamos o número de pessoas que estão ativamente fazendo a correção, nós trazemos mais luz ao mundo para minimizar o caos generalizado. Então veja a importância desta conexão que traz luz ao mundo, que aproveita também a toda a humanidade, pessoal. Veja como isso é importante. Isso limita a atuação das trevas no mundo físico. Você sente o peso da responsabilidade que nós temos aqui hoje? Então já comece a alinhar a sua consciência com a Kavaná correta, para que você possa não só contribuir com a conexão, mas que você possa prestar um serviço a Deus fazendo a sua própria correção. E é essa que deve ser a sua intenção, a sua kavaná. E eu sei, pessoal, como é difícil, nós lutamos diariamente com o nosso ego, que insiste em nos convencer de buscarmos somente o nosso próprio bem-estar. E isso é normal, porque nós somos criados assim. O que não é normal é você se deixar levar por este sentimento egoísta como motivação principal. Por isso que nós devemos corrigir primeiramente nosso desejo interior e a motivação pela qual fazemos as coisas, e a partir daí todo o resto fica muito mais fácil. Vamos olhar aqui. Olha aí, pessoal, tô vendo alguns membros do canal entrando aí, que legal, pessoal. Sejam muito bem-vindos, vocês que são membros do canal. E eu quero aproveitar para agradecer vocês pela constante participação mensal, contribuindo financeiramente para o canal, para que tenhamos recursos para manter um mínimo de tráfego pago, e também a todas as pessoas que dão de Sedaká, porque este mínimo de tráfego pago rodando, ele serve para a divulgação da sabedoria divina para as pessoas que estão ávidas, que estão sedentas pelo conhecimento de Deus. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado. E a você que está aqui e ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, participe conosco desta comunidade de almas elevadas que buscam a sabedoria divina para aplicar nas nossas vidas e fazer não só da nossa vida algo muito melhor, mas também fazer do mundo um lugar melhor, pessoal. E isso é possível e já está acontecendo. E você que ainda não é membro do Kabbalah Emet, considere se tornar membro. É só clicar aí no botão Seja Membro abaixo do vídeo para você se unir a nós nesta missão divina tão necessária para este mundo de escuridão, onde as pessoas vivem infelizes por falta do conhecimento de Deus. Seja membro, a sua participação, ela é muito, mas muito bem-vinda. Nesta live de hoje, onde eu vou te mostrar como fazer com que o ano de 2026 seja o melhor ano da sua vida até agora. E por que eu digo isso até
agora, porque com o conhecimento de Deus que eu vou te revelar aqui hoje, você será capaz de vivenciar anos cada vez melhores na sua vida, em uma crescente constante de sabedoria divina aplicada e conhecimento de Deus bem executado. Eu venho revelando gradativamente nos vídeos do canal sobre os segredos da prosperidade do povo judeu. Não é uma fórmula mágica, mas sim a aplicação da sabedoria divina no nosso dia a dia. O conhecimento é o segredo. Compreender que sua alma está em curto-circuito e fazer a correção, restaurando o fluxo das energias divinas em você e aprendendo a se conectar com a sua alma é o que faz com que tudo que você coloque a sua mão vire ouro. É para isso que nós temos o calendário das festas judaicas, que nos mostram todas as aberturas cósmicas do ciclo anual para que possamos fazer as conexões, que são a oportunidade de correção do curto-circuito para estabelecer uma conexão direta com a nossa alma, para que a chefa divina flua sobre a nossa vida. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês que é muito importante. Eu estou vendo que algumas pessoas estão fazendo perguntas, pessoal. Na live de hoje eu não vou responder a perguntas que estão sendo colocadas no chat, ok? Esse não é o momento para isso. A minha missão hoje é te conscientizar sobre a conexão de hoje, de Tub Shevat, para que ao final você esteja com a consciência correta para fazer a conexão. E isso é de suma importância. A consciência e a intenção que você coloca faz toda a diferença na conexão. E quanto mais nós todos estivermos na mesma página, com a mesma consciência e mesmas intenções, mais eficaz será a nossa conexão, ok? A janela cósmica está aberta agora e é nisso que nós temos que focar para não perder o foco e a oportunidade temporal da conexão. Tá claro isso para vocês? Então você não só pode, como deve escrever suas perguntas no chat. Elas serão respondidas depois nos comentários do vídeo da live, que vai ficar publicado. Daí depois você vai lá e acessa as respostas que eu vou dar lá, ok? Combinado, pessoal? Tá todo mundo comigo? Tá todo mundo na mesma página? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora da primeira consciência que nós temos que ter, pessoal. A nossa realidade física é um sistema construído em ciclos que se repetem. Você entende isso? Tudo é baseado em ciclos que irão se repetir constantemente. O Sefer Yetzirah nos ensina sobre estes ciclos, como eles funcionam e como se repetem no tempo todo. O ciclo completo é chamado de ano, onde temos 12 meses durante o ano e cada um dos 12 meses tem influxos de energia divina diferentes uns dos outros. A forma de manifestação dessa luz divina é realizada através dos 12 signos do zodíaco. Cada um deles tem atributos diferentes do Criador, que irão nos influenciar, nos empurrar, nos conduzir, nos inspirar e acessar diferentes energias astrais para proporcionar competências distintas para o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo, bem como nos conduzir à correção dos curtos-circuitos da nossa alma. Tudo foi desenvolvido em doses homeopáticas
homeopáticas de consciência divina para nos conduzir de volta ao Éden. O segundo ciclo é o ciclo das estações do ano. As estações do ano não influenciam somente a natureza, entenda isso. Influenciam também diretamente a nossa psique humana. O terceiro ciclo é o ciclo dos meses lunares, onde cada um deles recebe diretamente a influência de um signo específico do zodíaco, com as suas características, bem como influência da estação do ano em que está posicionado. O quarto ciclo é o ciclo da semana, onde cada semana do ano tem uma configuração astral diferente, com influências da manifestação da luz divina, sempre focando em energias específicas que corrigem determinado ponto do curto-circuito da nossa alma. É por isso que a cada Shabat tem uma porção diferente da Torá. Porção essa que contém a conexão com a energia da semana, para que possamos captar essas energias para fazer a correção e nos alinharmos com a chefa divina. Chefa, você já sabe o que é. É o fluxo de energias de bênçãos divinas. São pacotes energéticos de luz que se transformam em eventos e coisas na nossa vida. E o quinto e último ciclo é o ciclo do dia. As 24 horas do dia, onde cada dia da semana recebe as influências astrais do ciclo anual, do ciclo das estações, do ciclo do mês, do ciclo semanal. A forma como isso acontece, nos explica o Sefer Yetzirah, é através do signo do zodíaco vigente, que está ligado a uma das 12 permutações do tetagrama. É a uma letra hebraica específica. Essa energia ela é reduzida pelo planeta do mês, que também está ligado a uma letra hebraica. E tudo isso desce por todo o mecanismo da árvore da vida, passa pelo planeta regente do dia, porque cada dia da semana está sob a influência direta de um planeta específico, para por último passar pela Lua, que é o último redutor, um transformador de energia cósmica para uma frequência que o cérebro humano possa captar. É assim que nós recebemos as influências astrais, que a Kabbalah chama de manifestação da luz divina, para conduzir a humanidade à correção e à volta ao Éden. Assim como nós temos 5 sentidos físicos, nós temos também 5 ciclos que nos influenciam diretamente e a todo momento. É por isso que temos tantas oscilações de humor, de desejos, de vontade que se manifestam em tempos diferentes durante o ano. Todos estes ciclos que descrevemos é a base de funcionamento da árvore da vida. E a árvore da vida, por sua vez, é exatamente a sua alma. Profundo isso, não é mesmo? Entenda. O que dá vida ao seu corpo físico é a sua alma, e a sua alma é a árvore da vida, com todo esse sistema de ciclos que influenciam a tua psique, com inspirações, com competências, faculdades intelectuais, insights, desejos, vontades, etc.
Agora, a pergunta que nós temos que fazer é: por que a Kabbalah fala tanto em tikkun, ou seja, correção? Você já se fez essa pergunta? O projeto original de Deus, com todo esse sistema de ciclos que acabamos de descrever, que é o funcionamento da nossa alma, foi projetado para que pudéssemos utilizar as diferentes energias durante os ciclos para a criação consciente da nossa realidade, porque são as energias astrais ou a luz divina, como a Kabbalah denomina essas energias, que irão se transformar em coisas e eventos positivos na sua vida. Mas então, qual é o problema então? O problema é que você está desconectado da sua alma e você vive apenas com o mínimo de energia vital que a sua alma concede ao seu corpo físico. É aí que está o problema. É por isso que você não consegue criar a sua realidade de forma consciente, porque todo o seu potencial de criação está sendo desperdiçado e a luz da sua energia vital está drenada pelas forças malignas. Cada vez que você é reativo, cada vez que você vibra em baixas emoções, cada vez que você se auto-sabota, cada vez que você faz o mal para o seu próximo, uma quantidade de centelhas divinas da sua energia vital é roubada pelas Kellypots. E pior de tudo, você e a maioria das pessoas não tem consciência disso. Daí os seus projetos fracassam e você não entende por quê. Acha que Deus não gosta de você e acaba culpando a Deus por tudo. E isso, eu te digo, é um erro fatal que você foi condicionado mentalmente a praticar, infelizmente, condicionamento mental na nossa sociedade. Você precisa entender o que significa esse texto de Isaías 45 que eu vou ler para vocês agora. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou Yud-Heh-Vav-Heh, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai vós céus desde as alturas, as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza salvação, e justiça frutifique juntamente, eu, o Senhor, as criei. Aqui está escrito Aqui está descrito a alma humana no sistema da árvore da vida, com os seus ciclos e a forma como Deus se manifesta no mundo físico. Veja que ele forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria o mal. Isso descreve as duas vertentes da árvore da vida, a coluna da direita e a coluna da esquerda. A pergunta é, por que é assim? A resposta é simples e objetiva. É o livre-arbítrio. Como assim? O que o livre-arbítrio tem que ver com tudo isso? São os dois caminhos de correção. O caminho da sabedoria, onde você busca a sabedoria divina e o conhecimento de Deus para fazer a correção e a volta ao Éden, ou você despreza a sabedoria divina e o conhecimento de Deus para viver a sua vida na ignorância das trevas e ser forçado pelos eventos negativos que ocorrem na sua vida para gerar em você conscientização de que tudo que você semear vai voltar para você, seja o bem ou seja o mal. Nosso mundo, pessoal, é dual, justamente por causa do livre-arbítrio que cada um de nós tem. Contudo, o sistema foi construído para
conduzir o homem de volta ao Éden, seja pelo caminho da sabedoria ou pelo caminho do sofrimento. A escolha é sempre sua. Vamos agora com a descrição dos ciclos do mecanismo da árvore da vida, que vocês já sabem que a árvore da vida é a sua alma. Vamos ver como o rei Salomão descreve metaforicamente este sistema de ciclos. Vamos ler Eclesiastes 3. Vamos lá? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui, pessoal, Salomão está descrevendo em metáforas os ensinamentos do Sefer Yetzirah. São os ciclos que são a base do sistema da nossa alma, que como a nossa realidade é criada. Muito bem, pessoal, agora que já temos consciência disso, vamos entrar no ciclo específico desta janela cósmica chamada Tu Shevat. Todos os anos, no dia 15 de Shevat, nós temos a mesma configuração astral que se repete todos os anos nesta mesma data. O que é importante sobre esta janela cósmica? Agora nós vamos entrar no Sod de Torá, nos segredos da Kabbalah. As pessoas pensam que Tu Shevat é o aniversário do ciclo das árvores da natureza. Elas têm razão, é isso mesmo, mas isso é apenas o superficial, o literal. Mas o que realmente importa é o segredo por detrás desta janela cósmica. Quais energias estão disponíveis e qual a oportunidade de correção e semeaduras nós podemos acessar? Você se lembra que lá na sarça ardente, quando Deus se revela a Moisés, Moisés pergunta para Deus: qual é o seu nome? Deus diz para você, Moisés, Erie Asher Erie. Mas para o povo dirás o tetagrama. O que é que Deus está falando aí? Para você, Moisés, que tem a consciência elevada, te dou conhecimento completo de como a realidade é construída. Erie Asher Erie significa serei o que serei. Mas o que Deus está dizendo de fato é, com o conhecimento de como a realidade é criada, eu serei o que você quiser que eu seja, Moisés. Em outras palavras, você, Moisés, vai aprender a manipular os tempos, os ciclos e a forma como as energias de manifestação da luz estão disponíveis durante os ciclos para utilizá-las na construção da sua realidade de forma consciente. Mas para o povo dirás o nome sagrado, ainda que eles não entendam o poder do nome sagrado, porque a consciência deles ainda é muito baixa. E com o tempo você vai ensinar os mistérios do tetagrama, que representa toda a árvore da vida e todos os mundos que a alma habita, para que com a elevação de consciência correta, eles também cheguem no futuro a dominar também
RE, Axé RE. Agora entenda, o conhecimento que eu estou revelando para você hoje é do nível de compreensão dos mistérios do tetagrama, já te conduzindo para RE, Axé RE. Serei o que você quer que eu seja. Em outras palavras, aprender a utilizar as energias disponíveis nas janelas cósmicas para a criação consciente da sua realidade. Porque o povo está no nível de piloto automático da criação da realidade, sem consciência do que está criando, em uma espiral de caos, resultado da desconexão do corpo com a alma, causados pela queda de Adão. Então, Tu Shevat é muito mais do que o aniversário do ciclo das árvores. Tu Shevat é o aniversário espiritual da alma humana. O funcionamento das árvores físicas são só uma metáfora para a árvore da vida, como a árvore da vida funciona. Tu Shevat, como aniversário espiritual da alma humana para a criação da alma humana, onde ocorreu a infusão, a injeção de energias divinas que criaram o sistema da árvore da vida. E como tudo é ciclo, você já percebeu, em Tu Shevat temos a mesma configuração astral, o mesmo posicionamento dos signos do zodíaco e dos planetas, que emanam a mesma energia da criação da alma para o planeta Terra. Assim, todos os anos, neste dia 15 de Shevat, temos a oportunidade de nos conectar com essas energias para fazer a correção da nossa alma e da alma de Adão Kadmon. E isso aproveita diretamente para quem faz a conexão do Seder de Tu Shevat e indiretamente ajuda na correção coletiva de toda a humanidade. Assim como as plantas e as árvores renascem seus frutos a cada ano, neste dia podemos fazer renascer a nossa alma na configuração original que nos possibilita elevar nossa consciência ao nível de RE, Axé RE. Agora, a pergunta que devemos fazer é, no paralelo com as árvores físicas, sabemos que elas dão fruto. Então, qual é o fruto da árvore da vida? Qual é o fruto que a nossa alma deve produzir quando ela está alinhada à sua configuração original que podemos atingir neste dia? O dia 15 de Shevat é o portal da Shefa divina. Os frutos são denominados frutos novos pela Kabbalah. São chamados de Itoshim. O que são esses frutos novos? São as novas interpretações dos segredos dos céus. O conhecimento de RE, Axé RE. São esses frutos novos que iluminam nossa alma, iluminando nossa árvore interior. Este conhecimento nos conduz ao Tikkun, a correção, que nada mais é libertar as centelhas divinas que estão presas nas Kelipots. E à medida que as centelhas de luz são liberadas e sobem pela árvore da vida, acontece a liberação da Shefa divina sobre as nossas vidas. As centelhas de luz sobem, causando a descida da Shefa divina, que vai se transformar em todo tipo de evento e coisas positivas nas nossas vidas. Esse processo do Tikkun é chamado de elevação de Nitzotot das Kelipots. Mas como que isso acontece na prática? Já parou para pensar nisso? Como que isso é
possível. O Ari ensina que após o Tsimtsum, que foi a contração de Deus para que o mundo físico pudesse existir, e o fato de Adão Harishon ter comido do fruto proibido, ou seja, a alma, ao invés de produzir os frutos novos, que são o domínio do conhecimento de Deus, veio a produzir o fruto proibido, que é o fazer do meu jeito, ignorando as leis do sistema que geram consequências negativas, trazendo caos, dor, sofrimento pela simples falta de adequação com a ordem de criação do sistema da nossa realidade. Por isso, neste dia 15 de Shevat, temos a oportunidade de corrigir em nós esse desvio do ego de fazer do meu jeito e voltarmos para a sabedoria divina para nos adequarmos na forma como o sistema funciona para o nosso próprio benefício. E quando as centelhas de luz caíram pelo erro de Adão, elas ficaram presas em quelipotes. Elas estão nas frutas, nos animais, nos alimentos e dentro de nós, presas pelas quelipotes do ego. E hoje, no rito do Seder, nós vamos comer algumas frutas para liberar estas centelhas divinas, utilizando a kavaná correta que nos alinha com as energias que estão fluindo neste período de 24 horas. As frutas que vamos comer representam a decisão interna de fazer do jeito certo, que é seguir as instruções divinas que nos ensinam como lidar corretamente com o sistema da criação da nossa realidade. Em outras palavras, Ehyeh Asher Ehyeh. Na Torá, no livro de Devarim, tem uma proibição de cortar árvores novas. Isso é uma metáfora para pessoas ainda não maduras espiritualmente, que estão ainda produzindo os frutos da queda de Adão. Porque todas essas pessoas têm dentro de si o potencial de se conectar com a sabedoria divina para produzir frutos novos, que são as novas interpretações dos segredos dos céus, para aplicarem em suas vidas, se tornando Israel, para se posicionarem de forma adequada dentro do sistema, tendo conhecimento de suas leis, para assumirem o controle do seu próprio destino novamente. Por isso que isto é Ehyeh Asher Ehyeh. Agora entenda. A proibição de cortar árvores novas, que está lá em Baal Tarshish e Orlá, e em Devarim 20, 19 e 20, paraleliza se os frutos novos, como segredos celestiais e Toshim, revelados em Tub Sheav, protegendo o potencial espiritual da alma humana para iluminá-la via Tikkun das Quelipotes. E Tub Shevat não é uma festa popular com frutas. É um seder cabalístico. É um ritual sagrado para Tikkun Olam, correção dos mundos, e elevação de Nitzotot, que são as centelhas divinas que estão presas nas Quelipotes, cascas de negatividades mentais dos seus paradigmas e crenças limitantes a respeito de Deus e a respeito de quem você é de verdade. Este rito cabalista não só é capaz de corrigir os mundos, alinhar em unidade o nome de Deus, o tetagrama, elevar as centelhas divinas, mas também abrir o fluxo de chefa divina, ou seja, das bênçãos divinas através de ofertas e de dízimos, para nos ajudar na conexão
conexão, vamos entender como este conhecimento foi compilado na história. Vamos falar dos grandes cabalistas que ensinam estas coisas. E ao mencionarmos o nome deles, relatarmos suas obras, nós vamos nos conectar com a alma deles para nos apoiarem e nos ajudarem na conexão do Seder. Nós vamos aos gigantes, cujos nomes ecoam pelos séculos celestiais. Você já se perguntou quem criou o Seder de Tu Shevat? Quem codificou os 12 frutos? Quem conectou tudo isso ao fluxo de Shefa divina, aos dízimos e às ofertas? A resposta não é uma pessoa, são 7 luminares que se passaram o bastão entre si ao longo de 400 anos. E eu vou ler para vocês para nos conectarmos com eles. Ao ouvir, coloque a intenção de conexão com as almas desses tzadiks. Peça para eles te ajudarem na conexão. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Estão gostando, pessoal? Estou muito rápido? Falo rápido, né, pessoal? Então vamos, eu vou ler para vocês aqui esses 7 luminares. Escreve aí no chat se você está gostando da live. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Ó, tá na tela para vocês também. Vou pedir para a equipe colocar. Primeiro lumiar, Arizal, Rabi Itzhak Luria, 1534 a 1572. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, senão eu não consigo enxergar. Vamos lá. Vamos começar com o gigante absoluto, o Arizal, que significa leão santo. Imagine, século XVI, na cidade de Safé, em Israel, um sábio que revolucionou a Kabbalah inteira. Não inventou o Seder, isso é mito que circula, mas foi o primeiro a revelar os segredos ocultos de Tu Shevat. O Arizal não deixou escritos próprios, seus discípulos transcreveram tudo, mas 2 fontes são ouro puro. Sha'ar HaMitzvot, que é a porta dos mandamentos, onde ele explica as 7 espécies, trigo, cevada, tâmaras, figos, uvas, romãs, azeitona, como 7 sefirot diretas do corpo de Adão Kadmon. Ele está correlacionando aqui essas frutas com centelhas divinas que se conectam diretamente com as sefirot de Adão Kadmon. E o outro é o Drush Tu Shevat, discurso sobre Tu Shevat, revelação pura sobre Bihur. Bihur é extrair, pessoal. Nitzotot são centelhas, então extrair as centelhas, que é a liberação das centelhas divinas via a ingestão com kavaná dos frutos em Tu Shevat. Escutem isso. O Arizal ensinava que cada fruta não é comum. É vaso espiritual, contendo faíscas divinas presas nas clipotes, cascas. Quando você mastiga com kavaná, intenção pura, quebra a casca. Liberta a faísca que sobe aos mundos superiores. Isso é tikkun, correção cósmica. Mas a mais, o Arizal conectava Tu Shevat ao ciclo eterno de Shefa divina através de oferta. Ele está falando aqui de dízimo, ele está falando de tzedakah. Não era só comer frutas, era investimento espiritual. Você oferecia de volta a Deus com intenção. Deus retornava a abundância. Essa era a chave que guardou em segredo por séculos. Haim Vital, seu principal discípulo, escreveu no Etz Haim: meu mestre, o Santo Arizal, usava dizer que se deve intencionar ao comer frutos no Seder de Tu Shevat, para reparar o pecado de Adão que errou comendo da árvore. Nós comemos com intenção pura, como se da árvore da vida. Vejam a revolução. Tu Shevat não é celebração, é terapia cósmica reparando Adão Harishon. Olha que poderoso isso, pessoal.
Vamos agora para o segundo conceito. Vamos lá, cheque. Vamos para o segundo Lumiar. Segundo Lumiar, pessoal, é muito importante. É exatamente esse discípulo do Ari, que é o Rabi Haim Vital. Agora, o escriba sagrado do Arizal, Rabi Haim Vital. Vital não foi místico visível como seu mestre, ele foi um codificador, transformou enlightenments esotéricos em sistemas. Suas obras principais, Etz Haim, Árvore da Vida, e Sha'ar HaPekudim, Porta da Interpretação, o que Vital revelou sobre Tu Shavat? 3 segredos explosivos. Shefa e Nitzotod estruturados. Vital mapeou exatamente como a quebra de Quilipote segue uma ordem sefirática. Não é caótico, é matemática mística. Cada fruto corresponde à sefirá precisa. Bênçãos elevam luz, não é magia, é lei cabalista. Recitar bênção em hebraico, especialmente permutações do tetagrama, abre portais dimensionais. Luz sobe e a chefa desce. Sustento divino via generosidade. Vital conectava a primeira vez na história os dízimos e a tzedakah como canal de chefa pessoal e coletivo. Quem faz tzedakah recebe retorno cósmico. Vital escreveu que há 30 frutos paralelos às 10 sefirotes em 3 mundos inferiores, que é o mundo de Asiá, Yetzirá e Briá, que é o mundo intelectual, o mundo emocional e o mundo físico. A soma 30 dos frutos com as intenções precisas. Edificação de Adam Harishon mais abertura de 30 portais de Shefa, que é a bênção divina, associadas a Tzedakah, pessoal. Olha que profundo isso. Muito profundo isso. O terceiro Lumiar, pessoal, também ele é muito importante. Terceiro Lumiar é o Rabi Natan de Gaza, 1643 a 1680. Agora entra o criador do Seder moderno, que é o que nós vamos fazer hoje. O Rabi Natan de Gaza. Natan foi discípulo de Shabtai Tzvi, o Messias controverso, mas o importante é, ele pegou os ensinamentos esparsos de Arizal e Vital e criou um ceder estruturado como o de Bezer. Na sua obra magno, Pri Etz Hadar, fruto da árvore espessa, ainda usada hoje, Natan revelou a estrutura dos 4 copos de vinhos mais os 4 mundos e conectou os 12 frutos, as 12 tribos de Israel, com as 12 permutações do nome sagrado no pentagrama. Vejam a genialidade. O primeiro copo, branco puro, simboliza a Asiá, com mais frutos, 3 frutos. O segundo copo, branco, com gotas de vinho tinto, simboliza Yetzirá, a emoção. O terceiro copo, tinto com gotas de vinhos brancos, significa Briá. E o quarto copo, tinto puro, Atzilut divino, mais um fruto, a figueira, que significa Mashiach ou Israel, direto com Deus. Total 12 frutos, 12 permutações, 12 tribos, 12 portais abertos para a Geulá, que é a redenção ou realinhamento do corpo com a alma. E aqui vem o segredo de Natan. Dízimos como elevação direta. Ele ensinava que separar matzrot, dízimos, no ceder era ato de chefa participativa. Você não era consumidor, era sócio de Deus na abundância cósmica. Veja que profundo isso. Quando você come 12 frutos com kavaná,
você está reparando Adã, Cadmon, que foi o que Vital trouxe, elevando as 12 tribos para Geulá, ou seja, você está realinhando os 12 signos do zodíaco com a polaridade positiva deles, e você está participando do fluxo da Shefa, que alimenta os mundos, ou seja, quando você dá de Sedaká, quando você dá o dízimo, quando você utiliza os teus recursos financeiros, devolvendo para Deus aquilo que Deus te deu para ajudar na obra dele, da divulgação da Kabbalah, é isso que abre o portal da Shefa, que são as bênçãos divinas na sua vida. É por isso que é dito que quando você faz Sedaká, você ganha mérito espiritual, pessoal. Estão entendendo isso agora? Então vamos lá, o quarto lumiar, o Zohar. Nós vamos falar agora de Shimon Bar Yochai, o escritor do Zohar, lá no século II. Voltamos ao texto fundacional de toda a Kabbalah. O Zohar é escrito por Shimon Bar Yochai no século II. O Zohar é o avô espiritual de Arizal e de Haim Vital. Se você quer autoridade máxima, está aqui, o Zohar. 3 passagens exploram sobre Tu Shevat. Zohar 3:88ab. Nidzotot, faíscas presas nas quelipotes, cascas, como remédio envolvido em casca amarga. Você precisa quebrar a casca para libertar o remédio. Isso é Tu Shevat. Zohar 2:69b conecta o Tzadik à árvore. O Tzadik é como raiz do mundo, dele brota povo com espírito de santidade. O que quer dizer isso, pessoal? Os cabalistas que estão ensinando a Kabbalah para vocês, eles são considerados tzadiks. E o fruto deles é santificar vocês. É um povo santo, ou seja, um povo separado. Santo quer dizer separado. É um povo que vai praticar o conhecimento e a sabedoria divina separado das demais pessoas do mundo. É isso que quer dizer isso, pessoal. Então, um tzadik, ele sempre cria um povo separado, com os ensinamentos dele, pessoal. É isso que quer dizer isso. E aqui, Zohar Bereshit 33a. Olha que isso que é importante, ó. Distribuição de dízimos aos pobres alimenta o Shabat celestial. É dar riqueza ao pobre de espírito. Ensino da Kabbalah. Dízimo não é imposto, é nutrição cósmica. O Zohar revolucionou a compreensão. Árvore não é símbolo, é realidade dual. Física é a fruta que nós comemos, mas o espiritual são as centelhas que eu libero. Quando mastigo uma romã, o Zohar ensina 3 coisas acontecem simultaneamente. Minha boca degusta o gosto físico, minha Neshama eleva 613 Nitzotot, que são as centelhas divinas que estão ali dentro das sementes da romã, de maneira metafórica, e meu ser participa do Tikkun cósmico. E sobre dízimos, o Zohar ele é cristalino. Quem oferece dízimo alimenta o Shabat celestial. O que é o Shabat celestial, pessoal? Shabat é o dia que está conectado com Binah, que é o planeta Saturno, que é o dia que a gente consegue nos conectar com o almoxarifato das bênçãos divinas. É o dia da semana que o Altíssimo providenciou para a gente baixar as energias que vão se transformar em coisas e eventos positivos na nossa vida. Quando a gente fala aqui do Shabat celestial, é quando o Mashiach se manifestar após um quórum mínimo de pessoas que elevarem as suas consciências para poderem dar suporte para que ele se manifeste. Todo este conhecimento vai ser divulgado a toda a humanidade, e Mashiach vai trazer ainda mais conhecimentos ocultos que nós não temos hoje, e todo dia vai ser Shabat, quer dizer que todo dia nós vamos ter o conhecimento para nos conectarmos com o almoxarifato das bênçãos divinas, que é a alma de Shabtai do planeta Saturno, que você já sabe, não é mesmo? Então, o repouso divino, olha só, depende dessa distribuição.
Logo, seu dízimo sustenta a Geulah, ou seja, a redenção da humanidade, pessoal. Aqui, o Zohar e Tukhchevat vai resgatar o conceito verdadeiro de dízimo e você vai entender no dia de hoje como o dízimo e como a tzedakah, como a oferta que você dá para Kabbalah, é isso que abre as torneiras da chefa divina sobre a sua vida. Se você não oferta, se você não abre a sua mão, se você não devolve para Deus aquilo que Ele tem te dado, esquece, não tem abertura de chefa na sua vida. É por isso que eu falo tanto sobre tzedakah aqui no canal, pessoal. Vamos lá, vamos para o quinto limiar agora. Aqui está. Vamos falar agora de Eliarro de Vilmesh. Avançamos para o iluminador dos 12 frutos, Rabi Eliarro Vilmesh, no século XVI. Sua obra-prima, Raishit Hormah, Início da Sabedoria, é isso que significa, Seção Sha'ar Akedushá, Porta da Santidade. O que Eliarro revelou? Meditações específicas para cada um dos 12 frutos. Não era apenas comer, era viagem mística pelos 12 portais de Geulah da redenção. Exemplo da genialidade dele. A Romã intenciona liberar as 613 Nitzotot, que são centelhas do meu corpo e almas para a Geulah, assim como 613 sementes desta romã. O figo intenciona trazer paz sobre a figueira, como diz Miqueias, para todos os seres que Mashiach venha, que todos se tornem Israel, direto com Deus. Lembrando que a figueira ela é um símbolo de Israel, é um símbolo de estar direto com Deus e também um símbolo direto de Mashiach, porque ele é a expressão máxima de Israel. Claro, pessoal, a tâmara intenciono elevar a doçura divina através das minhas ações para o mundo inteiro, ajudando com meus dízimos e tzedakah a divulgação da Kabbalah para todas as nações. Eliarro era claro, cada fruto era um portal pessoal para Geulah. Geulah significa redenção, pessoal, para Geulah coletiva. Não era yoga espiritual privada, era trabalho ativo na redenção universal. E a chefa Vilmesh conectava explicitamente. Chefa flui através de dízimos e caridade. Caridade é tzedakah. Canais abertos, quando você faz tzedakah, você abre a torneira celestial. Então tá aí, pessoal, o que os grandes sábios da Kabbalah falam sobre este assunto. Vamos aqui agora à terceira autoridade sobre este assunto, lembrando que nós estamos nos conectando com cada um desses sábios. Esta é a intenção que você tem que colocar. Aqui, o sexto lumiar que nós temos, pessoal, os primeiros foram 5 sábios. O sexto, nós estamos falando do Talmud Bavli, Tractare Matsorot, que seja o Tratado dos Dízimos. Agora escalamos para a autoridade legal rabínica, Talmud Bavli, Tractate Matsorot, que significa dízimos. Se os cabalistas são os porquê espirituais, o Talmud é o como, é a base legal. Matsorot estabelece, sob dízimo estabelece. Tukhchevat é a data oficial para separação de dízimos. É quando você entrega o máximo que você pode e se compromete a entregar os dízimos como tzedakah de tudo que Deus colocar nas suas mãos. Essa é a semente para a abundância financeira. É quando você se associa com o Criador. Ele te prospera cada vez mais para que você possa ofertar cada vez mais em prol da disseminação da sabedoria divina. Esse é o significado do texto. Deus aumenta a semeadura de quem tem compromisso com a obra divina. Lei dos 3 dízimos.
Terumat Hagoren, oferta elevada, separada para o Cohen, que é o sumo sacerdote, é elevado que você oferte para o mensageiro que te leva as boas novas da sabedoria divina. Então é elevado, e se você deseja me dar uma oferta, é elevado, pessoal. Eu sou aqui apenas um mensageiro de tudo isso, ok? Maaser Rishon, primeiro dízimo aos levitas, é para a manutenção do serviço no templo, que hoje se compara ao serviço de divulgação e ensino da Kabbalah com oferta de tzedakah para o tráfego pago para alcançar mais pessoas. Ao serviço de divulgar a Kabbalah com oferta de tzedakah. Maaser Sheni, segundo dízimo, comido em Jerusalém com santidade. Essa é a porção que fica com você. São os 90% que Deus te concede para o seu próprio sustento. É comido em Jerusalém com metáfora para Israel, direto com Deus. Razão profunda, você não é dono, você é administrador de Deus. Os 90% que fica com você são um empréstimo celestial. O dízimo lembra que esses 10% torna todo o resto sagrado. A abundância divina na sua vida é sagrada. Sagrado significa separado. Separado do quê? Deus te separa das massas, e ainda que haja crises, você não é atingido. A bênção continua fluindo sobre você pelo único e simples motivo de tudo, os 10% que você devolve para a obra divina. E o Talmud Sota 14a comenta: quem dá dízimo com gosto alegre, o tzadik justo. Quem dá o dízimo com gosto alegre? O tzadik justo, ele que dá o dízimo com gosto alegre. Porque sabe que a abundância vem de Deus, não do trabalho. Tzadik mais dízimo, mais árvore da vida, que é a conexão com a sua alma, é igual ao círculo sagrado de abundância. É o ciclo de abundância, depende disso. Depende de tudo isso que nós estamos falando. A revolução Talmud, dízimo não é perda, é investimento no tecido cósmico de Shefa. Quanto mais você dá, mais Deus abre os canais. Então tá aí, Talmud, pessoal, sobre este assunto. E aí nós temos aqui a conexão final, o sétimo linear, como vocês estão vendo aí na tela. Vejam a sinfonia. Arizal descobriu a física, Nitzotot em Kelipotes, ou seja, liberar as faíscas que estão presas nas Kelipotes. O Raim Vital codificou a matemática, 30 frutos, sefirotes, bênçãos. O Natan criou o ritual, 4 copos de vinhos, 12 frutos no Seder de Tubshevat. E o Zohar revelou a autoridade, o tzadik, a árvore e o dízimo celestial, que é você doar o dinheiro para a divulgação da Kabbalah, para que você possa enriquecer ao pobre de espírito. Vilmerch abriu meditações, 12 portais pessoais para Geulah, que são as meditações nas 12 permutações do tetagrama. E o Talmud estabeleceu a lei, que é o dízimo, uma fórmula espiritual para a abundância. Todos convergem para uma verdade. Tub Shevat é o laboratório cabalístico onde você se torna co-criador da Geulah, da redenção, via Shefa compartilhada. O que é Shefa compartilhada? Quando você traz os seus dízimos, as suas ofertas, e isso é utilizado em prol de ensinar a Kabbalah a novas pessoas, nós estamos quebrando as kelipotes que estão naquelas pessoas. E essas centelhas divinas, quando elas sobem, elas abrem os portais da Shefa, e a Shefa vai descer sobre aquelas pessoas, e todos nós seremos beneficiados, e vai voltar para você, que foi o principal agente na
terra que deu causa para que aquela hipótese fosse quebrada, que é quando aquela pessoa entrou em contato com os novos frutos, que é o conhecimento da sabedoria divina, e foi liberado de dentro daquela pessoa aquela centelha divina que estava presa nos paradigmas e nas crenças limitantes, e essa centelha sobe aos mundos superiores e a chefa desce sobre nós. É isso que significa isso, pessoal, se tornar co-criador da nossa Geulah, da nossa redenção, via chefa compartilhada, porque isso aproveita para todos nós. Agora a pergunta que vai mudar sua vida: se Arizal, Talmud confirmaram que dízimos alimentam o Shabat celestial e a nossa redenção, e se Vital prova que bênçãos elevam luz, e se o Zohar afirma que o Tzadik sustenta o mundo com o ensino da Kabbalah, então, quando você oferece dinheiro para divulgar a Kabbalah, para tráfego pago que alcance mais almas, você está gastando. Não, você está abrindo a torneira de chefa na sua vida, pessoal. Tá claro? É isso que significa tudo isso. Vamos agora à síntese dos 4 conceitos, a Fórmula Tu Shevat em 2026. Agora a fórmula completa que une tudo, pessoal. Seder Tu Shevat. Nitzorot, que são as faíscas, mais vibração, mais ticum, mais chefa, é este o resultado que torna a árvore como um campo frutífero, raiz do céu e fruto da terra. Por que isso funciona só em Tu Shevat? Porque é o ano novo das árvores, pessoal. É a energia que está disponível no dia de hoje. Tudo isso está relacionado à árvore da vida, que é a estrutura da nossa alma. Hoje os portais estão abertos por 24 horas, dia 1º e dia 2 de fevereiro de 2026. Agora preste atenção nestas telas que eu vou colocar para vocês, porque elas são de suma importância. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Conceito de Nitzotot. As faíscas divinas que estão presas. Primeiro pilar, Nitzotot, as faíscas divinas. Imaginem luz pura de Deus como estrelas microscópicas presas em Kelipotes, as cascas malignas que cobrem o mundo. A fonte disso é Shevirat Hakelim, quebra dos vasos. No início da criação, vasos sefiróticos não aguentaram a luz divina e estilhaçaram. As faíscas caíram em 4 quelipotes mundanas. O Zohar 388a é cristalino sobre isso. Nitzotot presas nas quelipotes como remédio amargo envolvido em casca. Você deve quebrar a casca para liberar o remédio. Como liberar? Bihur, extração seletiva em Tu Shevat. Mastigação física, quebra cascas materiais da fruta, daquele pá física. A bênção hebraica, as palavras vibram, faz com que aquele pá espiritual libere as faíscas de luz. E a Kavaná, que é o pensamento que direciona a faísca para a sefirá correta. Exemplo, Romã tem 613 sementes, 613 mitzvot que estão presas. Mastigue com Kavaná, faça a bênção, Baru Atá, que é o Boré Beria Gehaetz aqui, e as 613 Nitzotot, que são as faíscas, sobem com o elevador cósmico. E a pergunta transformadora: e se a cada fruta que você comer amanhã contiver faíscas da sua própria alma caída? O Zohar diz que sim. Tu Shevat é uma cirurgia espiritual coletiva. Pessoal, olha isso, que profundo. E aí nós vamos para o segundo conceito, que é de suma importância também, para você entender o que acontece no Seder.
Segundo conceito é o conceito de vibração, pessoal. É a fórmula física e espiritual. É o segundo pilar, vibração. É o motor quântico da Kabbalah. Arizal revelou, a criação não é estática. Tudo vibra em frequências sefiróticas. A fórmula de Arizal para Tu Sheav são 3 elementos Yehud Sefirot: vibração, mastigar, físico, mais palavras hebraicas, sonoro, mais kavaná mental. Resultado é um Yehud Sefirótico, união das 10 Sefirot em harmonia perfeita. O modo operacional: mastigar, ação física, quebra aquele pá material. O corpo age, desperta a alma. Palavras hebraicas. O hebraico como código divino, cada letra é igual a uma frequência específica. Recitar, Yud, Re, Vav, Re, em permutações, vibra os mundos, que é o que nós fazemos lá na Lua Nova. Kavaná, intenção pura, foco mental direciona a vibração ao alvo. Sem Kavaná, mastigação é vazia. Com Kavaná, é um portal espiritual aberto. Exemplo, quando você mastiga um morango devagar, sinta, os dentes quebram a casca, a língua sente o suco doce. A recitação da bênção antes de mastigar, com a visualização da luz sendo liberada na cor rosa subindo, libera as nitzotot, que são as centelhas divinas. Arizal em Sha'ar HaPesukim ensina, 3 ações unidas fazem Yehud, como Adão deveria ter feito na árvore da vida. Tu Shevat é a nossa segunda chance cósmica. Todo ano nós temos essa chance e todo ano pessoas novas participam disso e fazem a correção. É isso a oportunidade que nós temos no dia de hoje, pessoal. E o terceiro conceito agora, não menos importante, que é importante demais, é o conceito de Tikkun, a correção que acelera a Mashiach. Entenda, acelerar Mashiach tem 2 fases. A primeira fase, acelerar Mashiach, é você se tornar Israel, direto com Deus. Isso te conecta com a alma de Mashiach. Segunda fase, é necessário o dízimo do mundo. Veja que tem dízimo em tudo. Deus exige que devolvam a Ele tudo que Ele dá para todo mundo, para todas as pessoas, inclusive da coletividade humana. Veja como isso é de suma importância. Não brinque com Deus, porque se você não devolve a Ele, como Ele manda fazer, meu amigo, Ele não abre a cheva sobre você. É matemática, assim como 2 e 2 é 4. Se você não se alinha, se você não se adequa, se você não entra no sistema, se você não faz a vontade divina, não tem chefa para você. Entenda isso. A segunda fase, é necessário o dízimo do mundo. 10% das pessoas tem que se tornar Israel, ou seja, despertar seu Mashiach interior, conexão com a sua própria alma. Quando esse quórum mínimo se estabelecer, Mashiach encarna para fazer a correção final em si mesmo. E como todos somos uma centelha dele, quando ele corrige a si mesmo, ele corrige toda a humanidade. Então veja a responsabilidade e o seu papel em tudo isso. Veja como a sua tzedakah é importante para divulgar a Kabbalah, e veja como o fato de você se tornar Israel estando direto com Deus vai abrir a chefa para você participar cada vez mais ativamente, contribuindo com a divulgação da Kabbalah. E o terceiro pilar, Tikkun, correção ou reparação, não é conserto psicológico, entenda isso, pessoal. É reconstrução cósmica do universo. Processo de Tikkun de Tu Shevat, Nitzorot liberadas através do Bihur, que é a extração das centelhas divinas. Toda vez que você ouve um sódio de Torá,
você libera centelhas divinas, e quando você faz as pessoas ouvirem um só de Torá, as pessoas liberam centelhas divinas, isso faz parte do biur espiritual. E hoje, especificamente, que é Tu Shevat, nós temos este mecanismo, esta ferramenta cabalística de mastigar as frutas, de invertermos o fruto que foi o fruto da queda a um fruto lícito, que é a liberação das centelhas perdidas, as que estão presas. Então é Nitzotot liberadas, a luz sobe através das Sefirot, que é a vibração mais Yehud, que é a vibração nos nomes que nós meditamos, e depois, com isso, a Shefa desce, ou seja, a abundância é restaurada, a conexão com a sua alma é restaurada, a conexão com a Shefa divina, que são as bênçãos, ela é restaurada, e as que ele pode são enfraquecidas, e a Geulah, ela é acelerada, pessoal. E o Arizal e o Zohar ensinam, cada Tikkun pessoal acelera um Mashiach coletivo. Miqueias 4:3 profetiza, transformarão espadas em arados e cada um sob a sua figueira em paz. O que é transformar espadas em arados? As pessoas que não têm a Shefa divina na sua vida estão tomando um monte de pau da vida. Seus projetos não funcionam, não prosperam, ela tem várias coisas negativas que acontecem direto na sua vida, estão tomando pau da vida. Por quê? A Shefa não está sobre esta pessoa, pessoal. Ela está debaixo da espada. Então, quando fala que vai transformar espada em arado, quer dizer que a pessoa vai ter acesso ao conhecimento divino, ela vai começar a arar a terra, semear Kabbalah na sua vida e semear Kabbalah na vida das demais pessoas. É isso que significa transformar a espada em arado. Você sai de um ponto na sua vida onde você não tem conhecimento divino e você não tem o fluxo da Shefa aberto sobre você, você adquire conhecimento divino, dá a Deus o que Deus pede, faz o que Ele manda fazer, faz a transformação em você mesmo, libera as centelhas divinas que estão presas dentro de você, ajuda a divulgar a Kabbalah para que as centelhas que estão presas nas outras pessoas sejam liberadas, e então a Shefa flui sobre você e sobre toda a coletividade. É isso que é transformar espadas em arados, e cada um sob a sua figueira em paz. A sua figueira é você mesmo conectado à sua própria alma, porque a figueira simboliza Israel. Israel, você já sabe, é Yashar El, direto com Deus. Está claro o que esse texto significa, pessoal? Muito bem, vamos caminhar, porque nós ainda temos que fazer todo o Seder de Tu Shevat. Vamos agora ao quarto e último conceito, antes da gente fazer aí as meditações e fazer o Seder. Conceito 4 é o conceito de Shefa, pessoal, que é o fluxo, desculpe, que é o fluxo de abundância divina. Que é o quarto pilar, é o prêmio final, é a Shefa, é o fluxo abundante de Deus. Shefa é luz vital que sustenta os universos, e ela está bloqueada por Kelipotes, e ela é liberada por Tikkun, por correção. O ciclo da Shefa em Tu Shevat, Talmud mais Kabbalah, Deus envia seiva, ou a Shefa inicial, a árvore frutifica, você recebe, você oferta e oferece dízimo, 10% de retorno, a Shefa coletiva sobe, Nitzotot elevadas, Shefa amplificada desce, aproveita para o mundo inteiro e para todos. Você que o mundo deixe de ser um local de... Você quer que o mundo deixe de ser um local de caos? Seja você, então, um guerreiro da luz. A batalha está aí dentro da mente das pessoas, dentro da sua mente. Siga o passo a passo e se liberte para ajudar outros a se libertarem também.
fontes que codificaram o Zohar, dízimo, alimento, Shabbat celestial, Talmud Matsorot, Tub Shavat, separação oficial dos dízimos, Arizal e Vital, ofertas abrem os canais de Shefa, aplicação moderna e explosiva. Oferta para divulgação da Kabbalah, tráfego pago, é o dízimo digital. Qual é a Kavaná para dar de Sedaká? Depois que você fizer os passos que eu te ensinei no começo do vídeo, você deve fazer a bênção para fazer vibrar as Kelipotes, para liberar as centelhas de luz que são liberadas de dentro das Kelipotes, de dentro de você, para que a Shefa possa fluir na sua vida. A bênção é essa, e ela vai estar fixada no chat e nos comentários do vídeo. Tá aí a bênção, pessoal, que você vai ter que fazer quando você for ofertar, quando você for dar a tua tzedakah, quando você que quiser dar o seu dízimo, você vai fazer esta bênção. Aqui está a transliteração em hebraico e a tradução em português. Quando você recita a bênção em hebraico, você faz vibrar as Kelipotes, e a ação de você dar, de você cumprir com o papel de sustentar a Kabbalah, de ajudar as demais pessoas a terem acesso à sabedoria divina. É este ato que você faz, que quebra as Kelipotes, e a bênção que você faz com que as centelhas divinas vibrem e elas sejam pela tua Kavaná que você coloca, que você mentaliza os nomes de Deus que você coloca, faz com que ela seja redirecionada para a árvore da vida, e quando ela sobe pela árvore da vida, desce a Shefa divina sobre a tua vida, a minha vida e a vida de todas as pessoas que estão envolvidas, e isso beneficia também toda a humanidade. Você quer que o mundo deixe de ser um lugar de caos? Quanto mais pessoas fizerem tzedakah, quanto mais pessoas ajudarem a divulgar a Kabbalah, quanto mais pessoas fizerem o Tikkun, quanto mais pessoas se tornarem Israel, mais luz a gente consegue coletivamente juntos trazer ao mundo, mais a gente ilumina o mundo e mais a gente enfraquece as forças das trevas, menos caos vai acontecer no mundo. É isso que tem que ser feito. Caiu a sua ficha? É assim que funciona, pessoal. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos então agora, vamos para o Seder, que é de suma importância. Tinha algo que eu queria mostrar para vocês aqui, mas eu não estou achando, pessoal. De verdade. Deixa eu ver se é isso aqui. Não. Vamos lá, pessoal. Eu acho que já está bem claro, né? Eu acho que você já tem uma noção clara do que significa Tu B'Shevat, esta janela cósmica onde nós podemos fazer a correção do fruto proibido que Adão comeu. Você pode fazer a sua correção aí. E a correção que você faz vai aproveitar para muitas pessoas, vai trazer luz na sua vida, vai trazer luz na sua casa, onde você estiver, os seus amigos, no seu emprego, aonde você estiver, você vai começar a brilhar com a luz divina. E você vai ver que se você fizer de tzedakah, se você participar comigo aqui do Seder, você vai ver que a Shefa vai se abrir sobre a sua vida. Você vai ver que isso realmente funciona. Kabbalah é algo empírico, não é algo que você crê, não é algo que você acredita, é algo que você pratica e você obtém resultados práticos. Kabbalah é empirismo. Kabbalah não é fé, pessoal. Kabbalah é ciência cósmica aplicada daquilo que Deus revelou para nós, de como que funciona o mecanismo de criação da nossa realidade. Então agora, o que nós vamos fazer? Eu vou beber uma água, que a minha garganta está seca. E nós vamos para o Seder de Tu B'Shevat, e eu vou estar aqui bebendo alguns copos de vinho, eu vou estar comendo algumas frutas,
Não importa se você não está comendo, se você não está bebendo vinho, entenda, nós somos uma só alma. Basta você colocar a intenção aí na sua casa, neste dia, quando essas energias estão disponíveis, colocar a intenção que você é uma só alma comigo, que você é uma só alma com todos os cabalistas no mundo inteiro que estão fazendo isso com propriedade, meditando os nomes no nível mental, que sabem o que estão fazendo. O teu trabalho é desejar se conectar e você ter a intenção firme e forte de que você está conectado conosco nesse serviço. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui, aproveita para a sua alma. E aí, o seu trabalho, pessoal, é você fazer a questão dos dízimos, a questão da tzedakah, a questão da oferta para que ajudar que a Kabbalah seja divulgada. E hoje é a semente do ano para fazer isso. É hoje que a energia está disponível, que o dinheiro que você colocar, o dízimo que você separar, aquilo que você ofertar, é hoje que é terra fértil, que esta semente vai crescer, porque se você fizer isso no dia de hoje, você vai abrir a chefa sobre a sua vida, participando comigo do Seder de Tu Shevat. E o seu papel é exatamente compreender que se você não oferta, que se você não coloca do seu dinheiro, daquilo que Deus já te deu, de volta para Deus, na obra dele, para a divulgação da Kabbalah, a chefa não se abre na sua vida. Então, estou deixando isso bem claro. Eu não quero depois que as pessoas participem aqui e falem, não fui abençoado, não recebi dinheiro na minha vida. Não sou eu, meu amigo. Seu problema é com o Todo-Poderoso. Eu sou apenas o mensageiro. Estou trazendo aqui todas as fontes da Kabbalah, todos os sábios da história, o que o Zohar diz. Estou trazendo o que o povo judeu pratica há milhares de anos. E isto que é o segredo da prosperidade dos judeus, é a obediência àquilo que Deus está pedindo. Deus está pedindo o dízimo de tudo. Ele pede o dízimo do planeta Terra, das almas humanas, para que Mashiach pode se manifestar. Se nós não dermos o dízimo, o Mashiach não se manifesta. Da mesma forma, se você não se adequa, a chefa não desce na sua vida. E tem muito judeu que é abençoado porque pratica estas coisas. E tem muito judeu que negligencia isso e vive na pirambeira. É uma escolha pessoal de cada um. Tá certo, pessoal? Tá claro isso? Eu vou abrir aqui. Vai já se preparando. Você pode aí sentar, ficar bem relaxado, que nós vamos fazer agora o Seder de Tu Shevat. Então, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Bom, vocês estão vendo que a vela já está acesa, já é tarde da noite. Então, a vela teve que ter sido acesa antes do pôr do sol. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu preciso fazer o Netilat Yadayim. Como que a gente faz o Netilat Yadayim, pessoal? Tem uma bacia aqui. Nós temos aqui um recipiente com água. O que eu faço? A esquerda vai sempre servir à direita, simbolizando que nós temos que utilizar toda a força de Gevurah, não como rigor, mas como força para que a gente possa resistir às forças do mal. Então, o que eu faço? Eu lavo a mão esquerda lava a minha mão direita, a direita lava a esquerda, e eu faço isso 3 vezes, pessoal. Exatamente assim. Depois que eu faço isso, eu enxugo as minhas mãos, levanto as minhas mãos assim, sempre à esquerda abaixo, geralmente na altura dos olhos,
para simbolizar que a esquerda tem que servir à direita. Nós temos que transformar a polaridade das energias da esquerda sempre para a polaridade da direita. É isso que significa, e eu faço a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam al netilat yadayim. Pronto, agora eu purifiquei as minhas mãos, porque os meus 10 dedos, eles representam as 10 sefirot na árvore da vida, pessoal. É isso que significa, e esse simbolismo, ele é o símbolo do meu subconsciente, que faz com que esta limpeza aconteça realmente nos mundos espirituais, e as minhas sefirotes estejam limpas para a gente fazer aquilo que a gente vai fazer agora. Como nós estamos em Tu Shevat, hoje nós não temos uma medida correta, não tem alahá para isso, não tem nenhuma lei que diz qual é a quantidade de vinho que você tem que tomar. Então a gente começa sempre, pessoal, com o vinho branco. Eu vou colocar aqui para mostrar para vocês. Então aqui eu tenho o vinho branco, ok, pessoal? Então vamos lá. Vocês entenderem, tá? O vinho branco, ele significa o quê? Ele significa o mundo de Asiá. Ele significa o inverno da alma, ou seja, a Shekinah no exílio, tá certo? Nós precisamos fazer o quê? Libertar a Shekinah, libertar as centelhas divinas que estão presas. Então esse copo de vinho tem a ver com isso, pessoal. Então o que a gente faz agora? Para vocês entenderem, eu vou fazer a bênção sobre o vinho, e vou beber o vinho, meditando na minha mente o nome de Deus, que é o Yud He Vav He, mesclado com Adonai, ok? Yud He Vav He mesclado com Adonai, é este nome que eu vou meditar. Então vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri agefem. E agora eu bebo reclinado para a esquerda. Por que eu bebo reclinado para a esquerda? Porque as quelipotes estão na coluna da esquerda, as quelipotes são negativas, então eu vou na esquerda para resgatar as quelipotes. É isso que significa você se reclinar para a esquerda. E agora, pessoal, nós vamos mastigar algumas frutas. E aqui eu tenho aqui algumas frutas justamente para que a gente possa liberar as centelhas divinas que estão dentro das frutas. Então nós temos algumas frutas representativas, ok, pessoal? E as frutas representam a nossa firme intenção de corrigir o pecado original, de dar um fruto do eu faço do meu jeito, mas comer um fruto agora lícito, que é fazer do jeito de Deus. Eu vou pedir para a equipe aqui, ó, pode trazer aqui nessa lateral aqui, ó. Isso, por gentileza. Uma colherzinha aqui. Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Isso aqui, se pingar, mancha. Vamos comer aqui um pedacinho de romã agora, para vocês entenderem, pessoal. E o que significa romã, para vocês entenderem? Vou ler aqui para vocês. Ó, a romã, ela tem uma casca dura. E o que acontece? As quelipotes são a casca dura, mas dentro da romã existem 613 sementes. O que quer dizer isso? É todo o teu Yetzer Tov que está dentro de você, a tua inclinação para o bem que está aí presa na casca da negatividade do seu ego. Então, você precisa romper a casca para você poder acessar as sementes, ou seja, para que você dê bons frutos na sua vida, que é exatamente você deixar o teu Yetzer Tov dominar a sua vida e não mais o seu ego. Então nós vamos fazer a bênção e nós vamos mastigar com a intenção que cada vez que eu mastigar aqui estas sementes, eu estou quebrando as quelipotes e eu estou liberando
exatamente as centelhas divinas para que elas subam pela árvore da vida e para que a chefa desça em contrapartida. Então vamos lá, nós vamos aqui fazer a bênção. Essa é a bênção, é a Boré Peri Haetz. Então vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Boré Peri Haetz. Então vamos lá. Lembrando que o nome que eu meditei foi o Yud Re Vav He com Adonai. E agora eu vou manter este nome na minha mente para fazer exatamente a mastigação. Tô vendo que não vai dar para pegar, vou ter que morder mesmo. Amém? E eu mastigo 32 vezes em uma referência aos 32 caminhos de sabedoria da árvore da vida, para que esta centelha divina suba e ela desperte ou ela abra todos esses 32 caminhos de sabedoria nas nossas vidas. E a Kavaná que eu coloquei é exatamente visualizar esta luz saindo das sementes e essa luz subindo pela árvore da vida até Keter e descendo a chefa sobre todos nós. Ok, pessoal? Então vamos lá. Aí agora o que acontece? Depois que nós fizemos isso com a Romã, nós temos uma bênção aqui, que é a bênção Shehereiano, que nós fazemos justamente porque ela marca o ano novo das árvores. Então nós vamos fazer esta bênção também, ok, pessoal? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Shehereiano ve'idimano ve'igriano Lasman Hazeh. Muito bem, pessoal. Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos comer a uva, que é o fruto da videira. É muito importante a videira, porque é a videira que faz o vinho. E o vinho, você sabe, é o sod de Torá. Vinho tem a gematria de 70, que é Yain em hebraico, ok? Então a uva tem tudo a ver com isso. Então nós vamos fazer aqui a bênção da uva, ok? Que é Adamar. E nós vamos lá fazer a bênção da uva então. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Boré Peri Adamar. Da mesma forma, mastigo 32 vezes, coloquei a mesma Kavaná, Yud Re Vav He com Adonai, este Rud trançado, ok? E a visualização, a mentalização é exatamente a questão de transformar, liberar as centelhas de luz que estão presas nas sementes, nas cascas de negatividades desta uva, para que ela se transforme em sode de Torá,
para que sejam liberados os segredos da Torá na minha vida e na vida de vocês. Então esta é a kavaná que nós colocamos e você visualiza quando as sementes estão quebrando na sua boca, você visualiza a luz saindo e subindo na árvore da vida até Keter e a chefa de Deus descendo sobre as nossas vidas. Tá claro, pessoal? Então vamos lá. Então o que acontece agora? Segundo copo, ele é vinho branco. Produção, eu preciso do... Ah, tá aqui, vamos na colherzinha mesmo. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Pra vocês entenderem. O segundo copo, ele é um copo de vinho branco, mas nós temos que colocar algumas gotas de vinho tinto, de vinho vermelho nisso daqui. Por que acontece isso, pessoal? Porque isso simboliza o florescimento emocional. Então, agora nós estamos falando do mundo de Yetzirah. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou pegar algumas gotinhas e vou colocar no vinho. Vocês vão ver que ele está mudando de cor. E é este vinho que nós vamos tomar agora. E para isso, novamente, nós vamos fazer a bênção do vinho. Então vamos lá, pessoal. Kavaná na cabeça, mentalização. Toda vez que eu falar a palavra Adonai, eu estou visualizando na minha mente o Yehud Yud-Heh-Vav-Heh com Adonai, a trança de nome de Deus, porque é ela que une os dois mundos. Ok, pessoal? Colocando a intenção que agora nós estamos trabalhando o mundo emocional, o mundo de Yetzirah, o mundo das nossas emoções. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré ri hagefen. Muito bem, pessoal. Agora, o que aqui nós vamos fazer? Agora tem uma fruta. Você pode comer damasco, você pode comer azeitona, que é oliva, pode comer pêssego. No meu caso aqui, eu vou utilizar tâmaras, ok, pessoal? Então nós vamos fazer a bênção sobre as tâmaras e o procedimento é o mesmo, igualzinho ao outro. Nós vamos quebrar toda a meditação, toda a kavaná é quebrar todas essas clipodes dessas frutas para liberar justamente as centelhas divinas, entendeu? Para que elas possam subir pela árvore da vida e a chefa possa descer. Então nós vamos fazer aqui a benção. Deixa eu pegar aqui a minha tâmara. Aqui está. Vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri haetz. Muito bem, pessoal. Então, o que a gente faz agora? Agora a gente vai para a quarta taça de vinho. Só que agora é diferente, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer? Agora o vinho ele é vermelho. Ai, que sujeira que eu fiz aqui. O vinho ele é vermelho. E nós temos que colocar algumas gotas do vinho branco. Agora é o contrário. O que é que simboliza isso, pessoal?
Isso simboliza a nossa maturação intelectual. Agora nós estamos no mundo de Briá. E o que é maturação intelectual? Você vê que nós estamos chegando no vermelho. O vermelho, que é o vinho tinto, ele significa o quê? O sódio, o segredo de Torá. A gente partiu do vinho branco, ou seja, quando você não tem conhecimento nenhum de sódio de Torá, e nós estamos subindo até que a gente vai chegar no completamente vinho vermelho, que sim é o sódio de Torá, que é a próxima taça. Mas agora nós estamos falando do mundo de Priá, que é o nosso mundo intelectual, onde você começa a compreender os conceitos da sabedoria de Deus. Você começa a aplicar e começa a ver os resultados práticos na sua vida. É isso que quer dizer, como eu li para vocês aqui, que é a maturação ou florescimento intelectual da parte do Criador em nós. Tá claro? Então vamos lá, vamos fazer a bênção do vinho, mesma coisa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré pri hagefen. Aí você envia para o vinho os nomes de Deus que você meditou, reclina para a esquerda, e toma o vinho. Muito bem. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos comer mais uma fruta que está relacionada ao conhecimento. E esta fruta são as cerejas. Ou seja, a cereja do bolo. Aqui estão elas. São as cerejas. Então nós vamos fazer a bênção agora sobre as cerejas, lembrando que as cerejas nós estamos no mundo de Briá, que é o mundo intelectual. Então a gente quer liberar as centelhas divinas que estão presas nos paradigmas, que estão presas nas crenças limitantes, na sua forma de pensar, naquela forma de pensar sua, faço do meu jeito, não do jeito de Deus. É isso que a gente quer quebrar. É isso que a gente vai focar como Kavaná quando eu comer essas 3 cerejas, ok? Pessoal, então vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri haetz. Muito bem. Com as devidas cavanás, com as 32 mastigadas, com a intenção correta. É simples, pessoal, é só seguir um passo a passo. Deus não é complicado. O que vale é a tua intenção, é a tua obediência. Deixa que ele faz o resto. Deixa que os anjos façam o resto. Você só faz a sua parte, entenda isso. Não é complicado. Você só precisa fazer a sua parte. O resto, meu amigo, Deus dá conta. Acredita em mim. Você não precisa ser perfeito, você só precisa obedecer. Você só precisa fazer o que tem que ser feito. Para ver que você vai ver se Deus não vai abrir as portas dos céus na sua vida e derramar sobre você bênçãos sem medidas. Então vamos lá, nós vamos agora. Agora tem uma coisa especial. Agora nós vamos subir para o mundo da emanação, para o cérebro direito, para Hormai Keter. E para isso nós precisamos, neste momento, visualizar as 12 permutações do tetagrama. E que põe na tela aí, pessoal, por favor, eu vou fazer aqui no meu laptop. Vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela as 12 permutações do tetagrama.
Vocês estão vendo aí todos os meses. Então, o que você vai fazer? Você vai escanear as 12 permutações do tentagrama para você alinhar a sua consciência com a polaridade positiva dos 12 signos do zodíaco. Feito isso, nós vamos para a quarta e última taça de copo de vinho. Lembrando agora que é o vinho vermelho puro, sem mistura, que simboliza o Sod de Torá. Ou seja, os segredos dos céus, os segredos da Kabbalah que estão escondidos nos textos literais da Torá. E estes segredos são os que são gravados no DNA da nossa alma, que a gente pode acessar através do nosso subconsciente. Por isso que é Hormá e Keter. Tá claro isso? Isso é mundo da emanação. Agora é quando você se torna Israel, direto com Deus. E achar é quando você bebe do vinho, ou seja, é quando a sua alma se conecta com o seu corpo e você tem acesso aos segredos dos céus, aos segredos da Kabbalah, que é tudo isso que nós estamos tratando aqui no dia de hoje. Então vamos lá, vamos fazer a benção. Lembrando que quando você faz a bênção, eu estou com a kavaná do nome de Deus quando eu digo Adonai, Yud Vav mesclado com Adonai, forma um Yehud que une os mundos, que une os 4 mundos da árvore da vida, para que a Shefa desça e para que as centelhas divinas também possam subir. Os mundos têm que estar unidos, e o que faz a união destes mundos é exatamente este Yehud. Ok, pessoal? E depois eu projeto esse Yehud dentro do vinho e eu bebo este Yehud. E isso aproveita para você, se você colocou a intenção que você é uma só alma comigo. Tá claro? Então vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri agefen. E eu vou beber reclinado à esquerda, porque eu quero que as centelhas divinas do meu subconsciente sejam liberadas das Kelipots, para que eu possa receber cada vez mais o Sod de Torá. Baruch Hashem. E agora, pessoal, já finalizando quase a nossa conexão, a última fruta que nós vamos comer, e é com certeza a mais importante de todas. Eu estou falando do figo. E a árvore que dá o figo, você já sabe, é a figueira. E a figueira, você já sabe, é Israel. A figueira é Mashiach. A figueira é conexão direta com Deus. Nós estamos em Hormá e Keter. Nós estamos no Sod de Torá. Acabamos de fazer a meditação no vinho, que significa Sod. E o que nós queremos? Nós queremos a nossa figueira. Nós queremos nos assentar debaixo da nossa figueira, que simboliza você estar debaixo da sombra do Onipotente, onde caem 10.000 à sua direita, 1.000 à sua esquerda, e você não é atingido. Por quê? Porque esta promessa está relacionada, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe darei longuras de dias, eu o libertarei. Não é assim que diz o Salmo, pessoal? É assim que diz o Salmo. Isso tem a ver com a figueira. Isso não é para todas as pessoas. Está cheio de gente nas igrejas aí invocando esse salmo à torta e à direita. Olha a vida dessas pessoas. Vê se Deus está nesse negócio. Não está, pessoal. Você tem que entender que você precisa se alinhar com Deus. E tem a maneira correta de se alinhar com Deus. Não é de qualquer forma.
A figueira, pessoal, não é para todo mundo. Deus não se deixa escarnecer, pessoal. Deus tem um método certo de fazer as coisas. Ele quer que a gente se alinhe à maneira dele de fazer as coisas, não a nossa. E as religiões é a maneira nossa de fazer as coisas, e Deus não aceita isso. Entenda isso, pessoal. Então, a figueira, o figo, simboliza exatamente isso. Você se tornar Israel. E ela simboliza Mashiach. É você se tornar direto com Deus, despertar o seu Mashiach interior. Ou seja, conectar a sua alma com a alma de Mashiach. Primeiro você se conecta com a sua alma, e a sua alma se conecta com a alma de Mashiach. Então você se torna Israel direto com Deus. E você tem a sua figueira para você sentar debaixo dela e estar tranquilo comendo dos frutos que o Altíssimo faz fluir da sua chefa divina, para trazendo abundância sobre a sua vida, tá claro? Então vamos lá, vamos fazer a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri haetz. Muito bem, pessoal, é isso. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos todos visualizar na nossa mente o tetragrama. Estou colocando para vocês aí. Qual que é a Kavaná, pessoal? Agora é a união dos 4 mundos. Nós queremos unir os 4 mundos. Nós queremos unir as 4 letras do tetragrama. Você está vendo aí o tetragrama mais a árvore da vida. E aí estão os 4 mundos. Então a Kavaná que nós colocamos agora é justamente unir os 4 mundos. Então nós vamos meditar na nossa mente o Yud Revaviê e a união dos 4 mundos. Nós vamos recitar algo poderosíssimo que é o Kadosh. Kadosh. Ok, pessoal? Então nós vamos recitar agora com esta Kavaná, que é isso que vai selar a conexão e vai trazer a chefa para o mundo físico e fazer primeiro que subam as centelhas divinas que estavam presas naquela hipótese e fazer com que a chefa desça. Tá claro? Então vamos lá. Tetragrama na cabeça. Kavaná, unir os 4 mundos. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Tsevaot Melohol Haaretz Kevodô. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Tsevaot Melohol Haaretz Kevodô. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Adonai Tsevaot Melohol Haaretz Kevodô. Baruch Hashem. Muito bem, pessoal. Esta é a conexão de Tu Shevat de 2026. Você já entendeu que essas 24 horas é quando se separa o dízimo para devolver para Deus. Você já entendeu que é nessas 24 horas que você tem que dar a sua tzedakah, a sua oferta, porque é neste momento que você tem a oportunidade de semear para todo o resto do seu ano a atitude de você contribuir com a Kabbalah. É uma atitude interna que você se compromete em contribuir todos os anos. É um compromisso que você não faz comigo, que você faz com o Criador, e você, como um ato de coragem, como um ato de fé e como um ato de sabedoria, entendendo que é neste momento que você tem que ofertar a tua semente, no prazo dessas 48 horas de Tu Shevat, você pode fazer a sua oferta, você pode dar o seu dízimo, você pode dar a tua tzedakah, e tenha certeza que 100% do dinheiro que você envia para o Kabbalah Emet, ele é revertido em tráfego pago para que a Kabbalah chegue a mais
mais pessoas. Esse é o nosso compromisso, pessoal. Tá claro? Então eu gostaria de agradecer vocês por ter ficado até aqui. Eu sei que já tá tarde da noite, amanhã já é segunda-feira, é dia de branco, muita gente vai trabalhar, mas eu tenho certeza que você foi edificado com tudo que você ouviu aqui, porque todo o sódio de Torá que você recebeu, este sódio de Torá iluminou a sua alma, e se você ficou comigo até aqui, e como uma só alma fez comigo a conexão, e se você aproveitar a oportunidade e mandar a sua tzedakah, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. E o meu desafio para você é o seguinte: mesmo que você esteja apertado hoje, que você não tenha dinheiro, oferte pelo menos R$ 101. Por que R$ 101, pessoal? Porque R$ 101 são 101 toques de shofar que a gente tem lá em Rosh Hashanah, que tem a gematria da palavra Metatron, que é o anjo de Deus que leva as centelhas para cima, as centelhas divinas que estavam nas quelipotes, e que traz a chefa para baixo. Então, se você tiver mais dinheiro, se você quiser ofertar o teu dízimo, que são 10%, se você quiser dar de tzedakah, agora, se você for fazer isso, não faça menos de R$ 101, faça R$ 101, porque isso tem uma gematria, principalmente no dia de hoje. Tudo isso traz liberação de energias, faz conexão com energias que estão disponíveis no dia de hoje. Não oferte qualquer quantia, oferte com sabedoria. Se você não tem nada para ofertar, oferte pelo menos R$ 101. Se você foi inteligente e entendeu o que Deus requer, se você entendeu o que o Zohar diz, o que os cabalistas da história diz, se você entendeu a questão do dízimo, você sabe que você precisa devolver para Deus 10% daquilo que Ele coloca nas suas mãos. É a única forma de manter a chefa aberta na sua vida. Então entenda essas coisas e não faça ouvido de mercador, ok, pessoal? Eu agradeço demais a presença de todos vocês. Hag Sameach a todos, e nós nos vemos logo mais. Shalom! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah.